Olá pessoal, aqui que fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério, blog Orquídea Sem Mistério também, e André Futman Plantas. E agora venho aqui, gente, mostrar para vocês essa belíssima floração aqui. Vocês estão vendo essa orquídea linda que está florida agora. Conhecem ela? Não conhecem? Se não conhecem, então agora vão conhecer e vamos conhecer um pouquinho mais do seu comportamento. Também vamos ver o jeitão da planta e aquelas famosas dicas de cultivo, pois estamos começando agora mais um vídeo de fases do desenvolvimento das orquídeas, gente. E essa agora aqui é a orquídea Oncidio sfacellatum, gente. Bora começar então? Oncidio sfacellatum, gente. Vamos falar um pouco das fases do desenvolvimento desta magnífica orquídea que vocês estão vendo aqui com essa haste floral bem grandalhona. Ao lado aqui nós temos uma outra parecida que é o Oncidio Bowery, mas daqui a pouco eu falo mais sobre ele também, tá bom? Bom, vocês estão vendo, nós estamos aqui em outubro já estamos aqui hoje, se eu não me engano, acho que estamos no finalzinho de outubro, entre 27 e 28 de outubro, hoje aqui, gente, já E vocês podem notar que a planta ainda está bem florida, já está até começando a passar algumas flores, ó, já tem flores acabando. O que eu posso concluir aqui, gente, é que essa é uma orquídea que tem o seu período de floração predominantemente na primavera, beleza? Então, é um oncídio que floresce normalmente em outubro, pode florescer em setembro, até pode, mas normalmente a floração dele se concentra em outubro até novembro. É uma floração que tem uma durabilidade até bem bacana, né? Dura pelo menos umas 3 semanas aí, tranquilamente, pode chegar quase a um mês, então ele é bastante durável, muito bonita, né? Bem vistosa a sua floração. E nesse período agora da primavera, gente, além dela estar florescendo, como vocês estão vendo aqui, esse período ela já está brotando também, tá? Então, reparem bem o comportamento dessa planta. Podemos observar aqui brotações saindo, ó. Um broto aqui, tem um outro saindo ali, tem mais outro ali, e tem mais aí, ó, no outro vaso aqui dele, a mesma planta. Tem brotinho novo saindo aqui. Vocês podem notar, ó, que ela já está em brotação, tá? Então, esse oncídio ele brota bastante nesse período da primavera, gente. E aí, esses brotos vão desenvolvendo, a floração vai passar, os brotos vão crescer, vão crescer, vão crescer. Primavera vai entrando, vai já chegando no verão, os brotos vão desenvolvendo cada vez mais. Poderão vir outros brotos, gente, talvez. Se plantas maiores, pode até vir uma outra brotação, tá? Então essa planta pode ter um ciclo de brotação ligeiramente irregular, embora ela concentre o grosso das brotações na primavera até o início do verão, tá? Mas podem vir brotos em outras épocas também. Mas foquem, sempre o grosso da brotação vem na primavera e verão, gente, tá bom? E aí a gente vai entrando no verão, os brotos vão crescendo, o enraizamento vai acontecendo, e essa é uma planta que enraiza de forma muito abundante. Vocês têm como notar isso claramente aqui pelo cachepô e pelo vaso também, tá? Então ela enraiza de forma profusa, muita raiz fina. Enquanto o broto vai crescendo, o bulbo vai se formando, ele vai enraizando, gente. Aí o verão vai passando, o broto já vai estar bem maior, e a gente vai chegando perto do outono, os brotos já vão estar entrando na fase de maturação, gente. Metade do verão até o início do outono. Muitos dos brotos que vieram mais cedo vão estar entrando na fase de maturação. Esse aqui, ó, que veio agora, já no meio do verão já vai estar entrando na fase de maturação tranquilamente, tá? Com o enchimento do pseudobulbo e a sua maturação, gente, ok? E aí vai continuando o desenvolvimento. Os brotos mais tardios, que começaram mais para o verão, se aconteceu, podem ter a maturação dos bulbos um pouco mais para o meio do outono, um pouco mais tarde. Mas normalmente, já para o outono, maior parte dos seus brotos já vão ter entrado na fase final de desenvolvimento e maturação,
com as palhas que os recobrem já caindo e ficando o bulbo exposto, como vocês podem ver aqui, né, gente? Então, basicamente esse é um comportamento típico desse oncídio. Aí a gente vai entrando no inverno, já sem muita atividade dessa planta, tá? Mas como eu falei, ela pode ter alguma brotação retardatária, por isso que ela pode ter um ciclo um pouco mais irregular, embora ela concentre sempre o grosso das brotações e enraizamento na primavera e verão, tá? Inverno, pouca atividade vegetativa, pouco enraizamento dessa planta também. Mas o que que acontece no inverno, gente, com essa planta? E pode às vezes acontecer até no outono, emissão da haste floral, gente. A haste floral vem normalmente dos pseudobulbos já mais amadurecidos, tá bom? Ela vem do pseudobulbo mais amadurecido e começa muitas vezes lá para junho, ou às vezes até maio pode começar a haste floral, tá? Mas normalmente junho, julho, a haste floral já está surgindo e ela vai crescendo, aí a pessoa fica, oba, vai florir minha planta. Mas calma aí, gente, não é tão rápido assim não. Essa planta, assim como o oncídio Baueri, ela tem um crescimento de haste bastante lento. E outros oncídios também têm esse comportamento de crescimento bastante lento de suas hastes. Então ela começa normalmente no início do inverno, até final do outono, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e passa o inverno todo crescendo haste. Não temos muita atividade vegetativa de brotação e enraizamento, mas em compensação sua haste floral passa o inverno todo crescendo de forma lenta, ela vai crescendo, vai ganhando tamanho, né? Aqui nós temos uma, vocês podem ver, e aqui nós temos uma outra. Isso aqui tudo, ó, é uma única haste que veio de uma única planta, tá? E ela vai crescendo, primeiro em linha reta, tá? Primeiro cresce só a parte principal, a haste principal da haste. Normalmente até agosto, setembro, você basicamente só vai ver a haste principal crescendo, tá bom? Depois, quando a gente já está mais ou menos para metade de setembro em diante, já finalzinho do inverno, indo para o início da primavera, gente, o que que acontece? As hastes começam a se ramificar. Quando as hastes entram na fase de ramificação, aqui nós podemos observar bem que ela é ramificada. Ó, aqui nós temos uma haste em minha mão, ó. Vocês podem notar que ela é toda ramificadinha, né? As flores saem de ramos laterais, ó, como vocês podem ver aqui. Saem ramos laterais que comportam algumas poucas flores, tá? Ao longo de toda a haste. Então, uma haste ramificada, vocês podem notar, ela começa essa ramificação durante essa fase, já para o finalzinho do inverno, já meados de setembro e diante. Quando ela entra nessa fase de ramificação, significa que ela já não vai ganhar muito mais porte, essa haste já não vai crescer muito mais, mas ela vai ramificando. E aí vamos chegando no início de outubro, os botões já começam a aparecer normalmente, e então vem a floração. Normalmente pode começar no início de outubro, pode começar já para perto da segunda quinzena de outubro. Algumas plantas podem ser mais cedo, outras mais tarde, mas normalmente nessa época, gente. E junto também logo começam a vir novas brotações e o ciclo se repetir, gente. Bacana, né? Então esse é o comportamento básico desse oncídio esfacelato, mas não acabou ainda não. Depois que a floração acaba, né, essa haste ela seca completamente. Então é uma haste que não tem mais serventia para a planta. Uma vez que ela secou, você pode até destacar ela, tá? Ela não dá para fazer muda, nada disso. Ela vai secar totalmente, gente. E uma outra característica interessante, né, que é uma haste floral, enquanto ela vai crescendo, e ela cresce muito, dessa planta aqui pode facilmente passar de 2 metros de comprimento. É uma haste fina, como vocês podem ver aqui. Ela é arqueada, ó. Esse aqui foi um arqueamento natural dela, ó. Ela arqueia, ela é mais pendente. E ela passa facilmente dos 2 metros de comprimento, gente. Tá bom? Então, uma haste bem grande e muito volumosa. E só a efeito de comparação no seu comportamento,
O oncídio Bowery, que é esse aqui do lado, ó, esse aqui, que ele é um pouco menorzinho, mas ele é muito semelhante, muito parecido, e todo mundo confunde muito ele com esfacelato, e pode ter algumas variações de nome também, mas vamos chamar de Bowery. Ele também tem um comportamento muito parecido, e aqui vocês vão ver aqui na direita o vídeo sobre o Bowery, tá, gente? Mais detalhadamente sobre o Bowery. Mas só falando que uma diferença marcante dele é que, além dele ser uma planta um pouco menor, ele tem uma haste floral muito mais comprida do que o esfacelato, que já é comprida. Então o Bowery, um Bowery bem forte, a sua haste floral pode chegar a 5 metros de altura, com altura não, de comprimento, tranquilamente, tá? O padrão dele é em torno de 3 até quase 4 metros, 3,5 metros até quase 4, gente. Então realmente é uma haste muito maior a do Bowery, embora as flores sejam menores e mais espalhadas, bom? Só mesmo a título de curiosidade, essa questão do Bowery e esfacelato, que são muito confundidos. Agora que a gente já viu um pouco sobre o comportamento dessa planta, gente, bora ver o jeitão dela e fazer um comparativo com o Bowery? Vamos lá? Jeitão do vegetal do nosso oncídio esfacelato, gente. Bom, logo de cara aqui, vamos começar com as suas raízes. Aqui eu tenho 2 exemplares de esfacelato, tá? E o que a gente já nota logo de cara nas raízes? E depois fazer um comparativo com o Bowery. Notem que são raízes muito fininhas, tá? São raízes finas, crescem em abundância, tanto para dentro do substrato quanto para fora, formando esse emaranhado de raízes que vocês estão vendo aqui. Então é muito típico desse oncídio formar esse monte de raiz, gente. É muita raiz mesmo que ele forma, tá? Aqui podemos observar bem isso, ó. Ele enraiza bastante, muita raiz fina. Então é um oncídio de enraizamento bem fácil, as raízes bem finas, que vocês podem notar aqui. Diferente do Bowery, o esfacelato tem um enraizamento muito mais abundante. Vocês notem a abundância do enraizamento dessas plantas. E são plantas novas, tá? Não tem tanto tempo assim não, elas. Aqui nós temos um exemplo de Bowery, ó. E vocês notem que ele tem um enraizamento também, né? Um enraizamento bom, né? Mas é um enraizamento menor, ó. Ele não é tão abundante quanto o seu primo esfacelato, ó. Tem bastante raiz, mas não chega nem perto do esfacelato. O esfacelato é muito mais abundante, tá? Da raiz passamos para o seu caule, vamos para rizomas e pseudobulbos agora. Bom, o rizoma dessas plantas, gente, ele não é muito comprido, tá? Ela pode ter um rizominha discreto, mas vocês não vê assim, ele tão comprido assim. Então os pseudobulbos tendem a ficar um pouco mais juntinhos, ó. Até difícil de ver porque eles estão mais juntinhos. Pode apresentar um pequeno rizoma, mas ele é bem pequeno mesmo, gente. Ele não é muito pronunciado, tá? Os oncídios, de modo geral, claro, tem exceções, tem bastante exceção também nos oncídios, mas tem muitos oncídios que tem bastante rizoma, mas no caso desse aqui, o rizoma é relativamente curto, gente, tá bom? O rizoma é aquele caule que liga um pseudobulbo no outro. Continuando aqui, do seu rizoma, a gente parte para o seu pseudobulbo. Bom, pseudobulbo do oncídio Bowery é bastante avantajado, gente. Ó, ele é grande, ó, aqui nós temos um bulbo velho já, antigo, e ele é bem grandão, ó. Vocês podem notar, ele é grande e é meio achatado. Ele é meio achatadinho, ó, vocês conseguem ver bem, ó. Ele é gordo, né? Ele tem bastante reserva, mas ele não é roliço, ele é mais achatado e alargado, né? Com esse formato meio pontudo, né? Um formato meio fusiforme, é um fusiforme achatado, na verdade, porque ele tem esse formato meio de projétil aqui, ó, de bala, só que é achatadão, não é redondo, tá bom? Por isso que ele tem esse formato. E é bastante grande. Já o Bowery tem um bulbo muito parecido,
Tem bulbos e rizomas muito parecidos, mas é um pouco mais discreto, gente, tá? Ele é um pouquinho mais discreto do que o esfacelato. Mas assim, é bastante parecido o vegetal do Bowery. Uma pequena diferenciação. Mas ele é um pouco menor do que o esfacelato. O esfacelato fica uma planta um pouco maior, mais avantajada, gente, tá bom? Coloração dele é um verde mais claro, como vocês podem ver aqui, às vezes até um pouco amarelado, dependendo da luz. E esse pseudobulbo, gente, normalmente dele saem algumas folhas, tá? Vamos falar agora de suas folhas. Para começar, as folhas, elas saem do pseudobulbo quando ele já está na fase madura. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho um aqui que tá meio um pouco complicado para a gente ver, ó. Aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó. As folhas, elas saem de 3 posições básicas, e isso é muito comum em vários oncídios, né? Várias oncidíneas têm esse comportamento, né? Elas saem de 3 posições básicas no pseudobulbo. Então elas saem da base, né? Da lateral aqui na base, de uma ou 2 folhas de cada lado. Então vocês podem ver aqui, ó, nós temos as folhas saindo da base do pseudobulbo aqui, se vocês percebem bem nas miltônias também. Ó, uma aqui, outra aqui, e nós temos normalmente de 1 a 2 folhas saindo do topo do pseudobulbo, gente, quando ele está maduro. Então essa é a configuração, é o padrão típico do oncídio esfacelato e de muitos outros oncídios também, gente, tá? Saindo folhas na base, né? Normalmente 1 a 2, e 1 a 2 folhas no topo do pseudobulbo, gente. Essas folhas são geralmente finas, né? São folhas mais finas. Pode ser um pouco coriácea ou mais macias, depende muito, mas no caso do esfacelato é uma folha, não é rígida, mas também não é molenga demais, gente. É uma folha mediana, né? Textura mediana, ó. Mas ela é macia, tá? Ela é macia ao toque, você consegue dobrar ela facilmente. Aqui, ó, tá vendo? Vocês dobram ela com bastante facilidade. É uma folha fina, pontuda, né? Mais lanceolada, digamos assim, forma de lança. Então ela é uma folha fina e ela é normalmente arqueada, gente. Elas começam mais em pé, mas com o tempo elas vão ficando ligeiramente arqueadas, como a gente vê aqui, tá bom? Então esse é o padrão de folha. E o esfacelato tem as folhas bem grandes quando ele está bem, olha só, quando ele já está bem desenvolvido, as folhas dele ficam bem compridas, ó. Folha que pode chegar a uns 40 centímetros aí, tranquilamente. Até um pouco mais, tá? O esfacelato, aquele ali, ele é um pouco menor, ligeiramente menor. É uma planta menos avantajada um pouco do que o Bowery. Mas também ficam plantas bem graúdas, gente, tá bom? Não se enganem, não. O Bowery também cresce consideravelmente. São muito parecidos. Ligeiramente menor, mas não muito. Tá bom? Bom, aí das suas folhas a gente vai passar para a sua haste floral e inflorescência. Nessa planta aqui, no esfacelato, gente, a inflorescência dele é uma haste muito comprida, arqueada, que ela vai se fixando, ela vai crescendo para onde tiver apoio, ela vai crescendo, gente. Então, se ela não tiver nenhum apoio, ela vai arquear completamente para o chão. Se ela tiver apoio, ela vai crescendo nesse apoio e a floração vai ficar toda costurada no suporte em que ela cresceu, tá? Então é uma haste grande que no início ela começa ereta, crescendo para cima, mas logo logo ela vai arqueando e procurando estrutura para crescer. E é o que ela faz, ela vai costurando por cima das estruturas e zigue-zagueando. Esse é o comportamento. Sem nenhum suporte, ela fica completamente pendente, gente. É uma haste bastante flexível, ó. Ela é bastante flexível e muito comprida, de crescimento lento, como eu falei na primeira fase do vídeo, e bastante ramificada, gente. E tanto o Bowery quanto o esfacelato tem esse mesmo comportamento de haste, embora o esfacelato tenha a haste um pouco menor. Porém,
O esfacelato, gente, a inflorescência dele é muito mais vistosa do que a do Baueri. Nós ainda temos um Baueri terminando a floração aqui, temos algumas flores ainda em boas condições. Logo, logo a gente vai fazer um comparativo entre elas, tá? Mas voltando à haste, o esfacelato tem uma haste muito ramificada, gente. A haste dela é bem abundante mesmo. As ramificações são bem juntas, ó. Podemos ver como saem bem juntinhas, o que forma um bom conjunto para a sua planta. Enquanto o Baueri também tem as ramificações, mas olha, elas são mais espaçadas, elas são bem mais espalhadinhas, gente. Ó, o Baueri espalha e como as flores são menores, acaba dando um conjunto um pouco menos vistoso, mas igualmente bonito, tá? Então, basicamente, algumas diferenças muito sutis dessas duas plantas. E, por fim, gente, as suas flores, né? Tanto um quanto o outro tem florações muito bonitas, hastes muito longas, mas tem algumas diferenças. Bom, as flores do esfacelato são mais vistosas, gente. Elas são maiores. Vocês podem ver, ela tem um labelo mais preenchido, mais cheio, mais vistoso. Ó. Um labelo bem amarelão aqui, ó, no seu lobo central. Bastante bonito. O calo aqui. É uma flor um pouco maior do que o esfacelato, gente. Então a gente pode ver aqui, ó, sua flor um pouco maior, saindo das ramificações, que a cada ramificaçãozinha dessa aqui pode comportar em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, até quase umas 10 flores por ramificação, gente. Então, de 6, 7, 9 por aí por ramificação, tanto no Baueri quanto no esfacelato. Mesma coisa, não muda. Mas a flor do esfacelato é isso aqui que vocês estão vendo. É uma flor bem mais preenchida, mais gordinha, mais avantajada. Um amarelo contrastado com esse marronzinho, meio avermelhado. Muito bonito, gente. E aqui ao lado a gente tem o Baueri, ó. A gente tem um Baueri, vocês podem notar. É uma flor menor. O labelo é menor, né? O lobo central do labelo é bem menor, bem menos bem a flor mais magricela. Ó, vou destacar uma aqui para a gente ver de pertinho, ó, as duas. Olha como é diferente, ó. Enquanto a gente vê aqui, ó, a flor do nosso esfacelato bem graudona, bem bonita, bem mais cheia, né? As pétalas, sépalas são mais largas, são mais bonitas. As cores são mais destacadas. O Baueri, vocês podem ver, ele tem um calo do labelo, que é aqueles desenhinhos ali, aquela estruturazinha ali desenhada, mais vistoso, maior. Mas o labelo, ó, você vê, ele é bem menor, ele tem um pescocinho mais comprido, ali vocês podem notar. E as pétalas e sépalas também são menores, com mais, como vocês podem ver. A cor não dá muito para a gente ter, porque a flor já está passando, então a corzinha já não está mais aquela cor plena, tá? Mas aqui está comparativo entre as duas flores. Por isso que também o esfacelato tem uma haste floral mais vistosa, porque a sua flor é mais vistosa também. Não quer dizer que o Baueri seja feio, não. Pelo contrário, gente, é muito lindo. Mas o esfacelato realmente ele é mais volumoso, ele dá mais volume na floração, tá bom? Então era isso que eu tinha que mostrar para vocês de parte do jeitão da planta. Nós vimos aqui agora como é que é o seu jeitão. E agora, por fim, gente, vamos falar das dicas gerais de cultivo do esfacelato. Vamos lá? Dicas gerais de cultivo do esfacelato. Vou afastar um pouquinho aqui, gente. Por quê? Bom, vocês notem aqui que eles estão pendurados nesse pé de jabuticaba com outras orquídeas no que eu gosto de chamar de cultivo rústico de sombra, né? De meia sombra. O cultivo em árvore, com os vasos em árvore, é um cultivo de baixa manutenção. É uma forma de cultivo muito boa para esses tipos de plantas que são de cultivo fácil e que são mais rústicas, que exigem menos cuidados. É o caso tanto do Baueri quanto do esfacelato, tá, gente? É uma planta que é muito grande e ocupa muito espaço em um orquidário, então ela se dá muito bem nessa forma de cultivo
com seus vasos, cachepôs ou até diretamente em árvores, tá bom? Essa é uma planta que é de origem da América Central, principalmente México, e norte da América do Sul, né? Ela não chega a ocorrer no Brasil naturalmente, ela não é de origem brasileira, ela normalmente é mais mexicana ou da América Central ou do norte da América do Sul, podendo pegar ali uma parte da região amazônica, mas principalmente nos países vizinhos, tá bom? Enquanto o nosso querido Baueri, ele já ocorre em praticamente todo o Brasil. Nós temos ele de forma nativa correndo na Mata Atlântica, principalmente na região amazônica também, litoral. Então é uma planta que já ocorre no Brasil, o Baueri. Aqui, inclusive no estado do Rio, ele ocorre naturalmente vegetando em Mata Atlântica, tá bom? Já o esfacelato não, ele é trazido de fora. Mas é muito cultivado, é uma planta largamente cultivada e muito fácil de cultivo. Então já logo digo, planta rústica é uma planta que vai bem em vários tipos de clima, mas predominantemente calor, é uma planta para calor, tá? É uma planta de clima quente. Ela e o Baueri são muito parecidos em termos de cultivo. Ela vai muito bem no calor, aceita bem, se cultiva muito bem em clima quente e úmido, gente, tá bom? Então, praticamente você consegue cultivar na maior parte do país sem grandes dificuldades esse oncídio aqui. Em relação à questão de luminosidade, vamos lá. Essa é uma planta que gosta de luminosidade de intensa a intermediária, tá? No sol, numa luminosidade muito intensa, a tendência é ela ficar muito amareladona e até queimar, gente. Então, tomem cuidado com excesso de luz nessa planta, tá? Mas ela também não gosta de ficar muito escura, não. Então, uma luz mediana para ela é o ideal, com bastante sol filtrado. Se for cultivar embaixo de sombrite, 60% tá de bom tamanho para essa planta, gente. Ela vai se vegetar muito bem. Até nos 50 ela vegeta. Mas tomem cuidado. Bom, umidade e ventilação. A planta, como eu falei, de clima quente e úmido, então ela gosta de bastante umidade, mas boa ventilação. Os oncídios em geral gostam de umidade no ar, no ambiente, mas não gostam de ficar com raiz encharcada. Então elas precisam de bastante ventilação e um substrato bem drenante para poder eles se desenvolverem bem. Não à toa eles se dão tão bem nessa forma de cultivo rústico pendurado embaixo de árvore, gente. Também não pode ter vento demais também, senão ela resseca muito, tá bom? Vasos e substratos para o esfacelato. Ele se dá bem nos mais diversos tipos de recipientes, gente. Em relação a vaso, então vocês estão vendo aqui um exemplo no cachepô de madeira, muito bem, está florindo, brotando. Aqui no vaso de plástico, está florindo e brotando normalmente também. Então vocês podem notar que é uma planta que ela vai bem quase tudo quanto é tipo de recipiente, desde que o ambiente esteja bom. Muito bem para cultivo em toco de madeira, muito boa para cultivo direto nas árvores ou nas palmeiras, muito boa para cultivo em vaso de barro também. Então é uma planta que vai bem em quase todo tipo de recipiente, gente. E substrato? Por se tratar de uma orquídea de raiz fina, como vocês podem ver aqui, ó, a raizinha dela é bem fininha, ela precisa de um substrato mais fino, gente. Isso é uma regra básica para a orquídea. A gente faz o tamanho do pedaço do substrato de acordo com o calibre da raiz. Raiz fina, substrato fino. Raiz média, substrato médio. Raiz grossa, substrato mais grosso, tá? Isso nas epífitas. A terrestre é uma outra regra, mas não vamos entrar em detalhe nisso agora. Aí, ela por si ter raiz fina, o que a gente pode estar usando? Os mesmos substratos que a gente usa para outras orquídeas. Ela é uma planta bem rústica, bem resistente. No caso aqui, por exemplo, eu estou usando brita e carvão zero, né? Brita zero com carvãozinho triturado do mesmo tamanho da brita zero, gente. Então vocês podem notar, é um substrato fino. Vocês podem usar pinos com brita, pode usar pinos, pode usar macadâmia, enfim. Importante é que seja um substrato mais miúdo, tá bom?
Então ela é muito tranquila em relação ao substrato também. Aqui só para vocês verem a brita e o carvãozinho aqui. Bom, regas e adubações, gente. Se você está cultivando no sistema rústico, como eu estou aqui, ó, basicamente a gente não tem muito que se preocupar com rega, porque ela fica por conta da natureza. Mas, se você está cultivando em telados, em ambiente mais protegido, então segue o mesmo princípio para outras orquídeas, ou seja, secou, molhou, deixa secar completamente entre uma rega e outra. Tempo que vai levar para você regar vai depender de cada local, gente. Não tem aqui como a gente tá dizendo, rega de tantos e tantos dias. Isso está errado. Você tem que perceber aí o tempo que leva para secar. Botar o dedão lá dentro do substrato ou um palito e notar. Saiu úmido, não molha. Saiu seco, joga muita água e abundância até escorrer bem, tá? Isso vale para essa e muitas outras orquídeas. E adubação? A adubação no oncídio segue o mesmo princípio das outras orquídeas. Como essa é uma planta que está o ano inteiro em atividade, quando não é brotação, é crescimento de haste, então vocês precisam estar fazendo, gente, a adubação o ano inteiro dela, tá? Com os mesmos adubos que a gente usa para outras orquídeas. Então aqui a gente não tem nada de novidade, nada de especial. Podendo ser aquelas adubações que a gente dilui na água e aplica semanal ou quinzenalmente, usando uma fórmula de boa qualidade, que seja mais completa e balanceada para orquídeas, tá? Fazendo complementação com cálcio se necessário. Também as adubações de liberação lenta, como é o caso aqui no meu, ó, vocês podem ver o sachêzinho de osmocote. Então aqui tem um sachêzinho de osmocote para ajudar na nutrição. Bom, ainda mais que ela está no cultivo rústico, então uma adubação de liberação lenta para esse cultivo é até melhor. Então vocês podem também estar fazendo essa adubação de liberação lenta ou adubação orgânica com torta de mamona e farinha de osso a cada 3 meses, ou bocache também, seguindo a mesma regra. Tá bom, gente? Então, muito tranquilinho também a adubação para ela. Planta rústica demais. Pragas e doenças. Se a planta está bem cultivada, gente, e se esse esfacelato está bem cultivadão, ele está no local que ele gosta e ele está desenvolvendo bem, é uma planta que dificilmente vai ter problemas de pragas e doenças, tá? Mas se ela aparecer, podem ser as mesmas que atacam outras orquídeas. Então, podemos ter cochonilhas, podemos ter ácaros, podemos ter problema com ferrugem, muito comum em oncídios, e outras doenças. Aí vale, né, aquelas dicas de prevenção. Você pode estar usando produtos à base de NIM, se não estiver tendo problema. Ou se estiver tendo problema, tem vários inseticidas no mercado. É ideal para cada tipo de problema. Normalmente o colosso, por exemplo, ou Butox são muito úteis para cochonilhas, tá? E também ajuda com outros controles. Mas como eu falei, se ela está bem estabelecida, está desenvolvendo muito bem, está gostando do lugar, dificilmente ela vai ter problema com pragas e doenças, gente. Ela é muito rústica mesmo, tá? Então é uma planta que realmente a gente mal vai olhar para ela, porque ela não dá trabalho nenhum. É uma planta de baixíssima dificuldade de cultivo, muito tranquila. E replantes e divisões. Bom, gente, essa planta, ela é tão rústica, ela é tão boa de cultivo, que ela dá para se plantar quase que o ano inteiro. Mas, como sempre digo, a melhor época para plantar ela é o período de brotação dela, que ela está em mais atividade. Ou seja, esse período agora de final da floração, que a floração já está se encaminhando para o final e já está terminando e já tem muita atividade de brotação vindo, é sempre o melhor período para replantar, tá, gente? Então, se forem replantar, escolha esse período agora da primavera, que a chance de sucesso é muito maior. E divisões. Segue a mesma regra para outras orquídeas. Tente fazer divisões com no mínimo 3 pseudobulbos, tá bom, gente? E o esfacelatum, ele cresce muito, ele entossera muito rápido. É uma planta que realmente tem um entosseramento muito bacana, o que permite bastante divisões no futuro. E isso é bem legal, gente. É uma planta que dá bastante divisão no futuro porque ela enche muito.
ela forma vasos muito volumosos e em relativamente curto espaço de tempo, o que formam conjuntos maravilhosos quando ela floresce também com várias hastes florais, gente. Tanto que é uma planta que faz bonita em qualquer exposição, tá bom? Então, planta tranquila de replante, tranquila de divisão também, porque ela enche muito. Só não fica picotando demais ela, tá bom? E só para finalizar, né, que eu tinha acabado esquecendo de falar, mas ela tem hábito de crescimento do tipo cespitoso, forma de cesta em forma radial, crescendo brotos para todos os lados e bastante rápido, o que também ajuda na formação de belíssimos conjuntos e também quando você vai fazer divisão, gente. Essa planta é maravilhosa, é muito generosa. Vale a pena a gente ter, porque ela dá pouco trabalho e faz bonito no visual, gente. E era isso que eu tinha que falar para vocês. Se gostaram desse vídeo, gente, dê aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as atualizações, compartilhem com seus amigos e comentem também, gente. Quem tem dessa planta, quem gosta dela, fala aí. E o Bauer também, tá bom? Se vocês acham que esse trabalho vale a pena, é bacana e quiserem estar contribuindo com o canal, gente, também vai estar rolando aí o QR Code para o Pix e também os dados aí na descrição do vídeo para aqueles que quiserem ajudar com qualquer quantia. Também se não quiser, não tem problema. Ou se tiver material de cultivo que estejam se desfazendo, querem doar, não sabem o que fazer e vão jogar fora ou não, falem comigo, me chamem porque eu aceito e cubro o frete. Tá beleza, gente? No mais, um forte abraço a todos, um pouquinho mais da sua belíssima flor. E agora eu fui, gente. Tchau, tchau.